Eu nasci e fui registrado no catálogo do mundo como Evandro Gomes Barros. E há uma coisa especial nessa data de nascimento minha, que é justamente dia 25 de dezembro. Eu e Cristo, para me proteger sempre. Ele tem uma história já de 50 anos na imprensa esportiva de Goiás. Eu vim de Porto Franco, no interior do Maranhão, uma cidade que fica ao sul do Maranhão. Minha experiência com microfone começou com o cinema da cidade, onde tinha um alto-falante, cinema chamado Cinelux. E eu já, pequeno ainda, novo, dava os meus primeiros gritos no microfone, né, anunciando o filme do dia lá no serviço de alto-falante da cidade. Era o Cinelux, a coisa começava mais ou menos. Alô, senhoras e senhores, botava um prefixo, né? E eu começava lá, está no ar a voz do Cinelux. O prefixo era African Beat, aquele disco de 78 rotações. E anunciava o filme do dia. Não sabia inglês, não sabia nada, chamava John Wayne de John Wayne. E assim começou essa carreira esportiva minha. Em 67, eu vim embora do Maranhão para cá. 2 anos depois já estava na Rádio Clube, que hoje é a Sagres 730, levado por Levi de Assis, por Draulas Vaz. Aí aqui eu fiz minha vida, construí minha vida toda aqui. Casado com uma mulher que me deu 2 filhos maravilhosos, Evandro Gomes Barros Júnior e Monara Marques Cardoso Gomes Alencar. Minha esposa, infelizmente, nos deixou há exatos 9 meses. Tem feito uma falta incrível, Deus sabe como. A gente tem suportado essa dor, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que a vida é assim, a gente nasce, cresce, reproduz, morre. E eu tô aí para falar alguma coisa sobre Copa do Mundo, sobre futebol. Uma vida. Uma vida inteira dedicada ao rádio. Muitas pessoas falam assim, o rádio ele não é interessante, ele não dá dinheiro. Desde que você saiba conduzir a sua vida profissional, você pode se valer de qualquer profissão. Você ganha pouco, mas sabendo aproveitar, você faz. Então, 50 anos, com mais de 3.500 jogos, 90% deles catalogados, e uma história de vida assim que talvez sirva de exemplo para muitos jovens que estão começando no rádio, na televisão, escrevendo em jornal. Eu tenho uma credencial da Associação dos Cronistas que é de número 3 e sou registrado como radialista no Ministério do Trabalho com o registro número 5. O registro de jornalista é 168. Então é uma história longa para contar. Sabe por que eu comecei a trabalhar aqui como vendedor de anzol? Meu primeiro emprego aqui foi numa casa de material esportivo, que vendia caça e pesca. E eu comecei ali. Sinceramente, eu não saí assim, determinado, porque eu perdi meu pai, eu tinha 1 ano de idade. Minha mãe foi mãe e pai, criou 8 filhos. E eu, quando eu vim para Goiânia, já tinham 2 irmãos morando aqui. E minha mãe ficou. 3, 4 meses depois, o restante da família veio para cá. Mas é interessante, assim, nunca me despertou assim, uma coisa assim, eu vou ser isso, eu quero ser isso. A minha ideia era assim, eu vou para vencer. E acho que venci. Só agradecer a Deus, porque eu acho que Ele foi e continua sendo muito generoso comigo, porque eu construí tudo aqui em Goiânia. Eu ganhei todos os títulos imagináveis que um jornalista pode ganhar. Tenho aproximadamente uns 100 troféus
registrados, estão todos numa estante carinhosamente guardados. Ganhei troféu de comentarista do século. Por que me deram? Não sei, mas me deram, fui, recebi, agradeci. Tenho bola de ouro no Rio de Janeiro, fui buscar. Eu trabalhei em todas as emissoras de rádio aqui que fizeram esportes, trabalhei em todas as emissoras de televisão. Eu escrevi no jornal Folha de Goiás, que meu começo era Rádio Clube de Goiânia, era Folha de Goiás e era TV Goiânia, né? Diários associados, ali na Avenida Goiás. Então, assim, a vida me deu tudo que talvez eu nem imaginasse. E eu acabei conquistando a simpatia das pessoas. Em 50 anos posso garantir que eu não tenho inimigos. Muitos falam, Evandro é um cara que fica sempre em cima do muro. Mas nesse muro eu vou levando a vida, do jeito que ela me levar. Eu não tenho inimigos e não tenho também aquelas pessoas que não gostam, não me criticam. Pelo menos tem sido assim. É emocionante, não é? Se eu pegar um álbum que eu tenho sobre Copas do Mundo, eu vou ver tanta coisa interessante, tantas figuras ilustres que eu entrevistei. Assim, o começo foi na Copa de 78, a minha primeira Copa. Eu estava na Rádio Brasil Central, que fez uma parceria com a Itatiaia de Belo Horizonte. E daqui fomos eu e Lédio Gonçalves. Nos juntamos a Itatiaia e fizemos a Copa do Mundo. A história da Copa do Mundo da Argentina era aquela história do medo. Eu tinha 6 meses que eu tinha conhecido uma moça de 15 anos de idade, uma paixão avassaladora que eu fui. Eu pensei em voltar do aeroporto de São Paulo, que essa moça mais tarde viria a ser minha esposa. Ficou comigo por 40 anos de convivência, 37 deles casados. Aí eu pensei em voltar, não, mas agora eu vou. Fui. Aí a Copa do Mundo teve uma história interessante, em 78, era aquele governo militar do Jorge Rafael Videla. Lá, se o cara desse uma tossida, você pensava que era bomba. Estava todo mundo assustado. Trancava naquele centro de imprensa lá, qualquer coisa que acontecia, você já ficava, poxa, tá vindo aí um terror. Já tinha naquele tempo de governo militar, tinha tudo isso. Era aquele negócio das mães, Casa Rosada, aquele troço todo lá. Mas num belo dia, no centro de imprensa, apareceu lá um cidadão se intitulando ex-goleiro do Real Madrid, jovem ainda, distribuindo um álbum que ele tinha acabado de lançar. Isso aqui tinha músicas maravilhosas. Cidadão, mais tarde, ele se tornaria um cantor que já vendeu milhões e milhões de discos, chamado Julio Iglesias. Espanhol, jogou nas categorias de base do Real Madrid, saiu de estúdio em estúdio no centro de imprensa para distribuir o álbum que ele acabava de lançar. Lindo, maravilhoso. Eu tenho, só não sei onde está. Porque minhas coisas de Copa do Mundo encaixotei todas. É preciso uma mudança para me dar uma zerada e poder organizar melhor. Mas foi assim, foi o primeiro lance, né? Foi uma época que eu pude jogar futebol contra estrelas mundiais. O Galvão Bueno, fizemos um time, o Galvão era narrador. Jogamos a seleção sul-americana contra uma da Europa, foi 3-2. Time que tinha Manso, que foi astro do futebol espanhol, Gerson de Oliveira Nunes, tinha tudo, a Luiz Martins, um pessoal. O Galvão era a estrela maior do time, né? E a gente ganhou 3-2, 3 gols dele, né? Eu estava muito jovem ainda, botei uma camisa número 4, que eu era inspirado sempre nos laterais do Santos, que sempre jogaram com a camisa número 4, e fiz uma boa partida, assim, de boa correria. Então a vida começou ali, assim, para mim. Daquela Copa do Mundo eu me sentia assim, poxa, eu no meio desse povo todo, joguei contra todo mundo, ganhei, fiz uma Copa do Mundo. Eu acho que aqui começa a vida para mim no rádio. São detalhes de Copa do Mundo assim que a gente não esquece. Aquela partida decidindo em terceiro lugar, Brasil e Itália, que o Nelinho meteu aquela curva na bola que até hoje ninguém conseguiu descrever como que aquilo aconteceu. Que a bola pegou uma curva que ela fez quase 360 graus, ela dá uma volta. Então, e o jogo final, que foi espetacular, uma Argentina de Fillol, Holguín, Galvão, Passarella, Tarantini, era Ardiles, Bertoni, Gallego, era Ortiz, Leopoldo Luque, Kempis. Era uma seleção respeitada, né? E a Holanda, que vinha de uma decisão de Copa do Mundo, 4 anos atrás, na Alemanha, né? A Alemanha tinha decidido, tinha perdido. A Alemanha não, a Holanda tinha decidido uma Copa em 74 na Alemanha
e perdeu. E foi já sem o Cruyff. Mas tinha Neskens, tinha aqueles irmãos Kerkhoff. A Holanda sempre tem na seleção gêmeos, né? Era o René e Wille Kerkhoff. E tinha Neskens, tinha Hepp. Era uma seleção e tanto mesmo. E foi um jogaço aquela final, monumental de Núñez. 1-1 o jogo. A Alemanha a Holanda meteu uma bola na trave 45 do segundo tempo, daria o título. E depois a Argentina, na prorrogação, com Kempis e Bertoni, decidiu o jogo, a Argentina ficou com o título. Eu vivi assim, uma Buenos Aires que virou um formigueiro, de ponta a ponta. Eu tive que rodar para comer empanada de pollo, mais ou menos. Empanada de pollo é o quê? É a empadinha de frango. Eu dei uns 18 a 20 quarteirões a pé para poder ir lá onde eu estava. O Beckenbauer ele já tinha parado de jogar, ele estava no Cosmos. O Pelé foi para lá, levou o Beckenbauer, levou Carlos Alberto Torres, levou o professor Júlio Mazei, que era preparador físico do Santos, levou o Quinalha, centroavante lá da 81, 82, 81. Aí o Cosmos, o Vila Nova tinha um diretor aqui chamado Calazans, José Amado Calazans, que era aquele cara folclore que dava cambalhota, falava que era cambota. Aí o Calazans conseguiu, assim, num atrevimento fora do comum, trazer o Cosmos para jogar em Goiânia com o Vila Nova. E para motivar a torcida do Vila, ele trouxe Rivelino para jogar com a camisa do Vila. E o Serra Dourada teve um público de 22 mil pessoas. O jogo foi 3-2 para o Cosmos. 2 gols do Quinalha. Mas como que é a história do Beckenbauer? Eu trabalhava na TV Brasil Central. Aí marcamos com o professor Júlio Mazei uma entrevista lá na televisão. Era para promover o jogo. Professor, dá para o senhor levar aí o Carlos Alberto, levar esse pessoal? Ele falou, o Beckenbauer era impossível, né? Ele falou, não, eu levo o Franz. Puxa, levar o Franz Beckenbauer não precisa mais nada não, tá ótimo. Aí eu tinha um Fusquinha, aqueles modelinho 66, bem equipado, volantinho cheio de raio. E eu fui pegá-los no Moarama Hotel, que era o grande hotel da cidade, na época, na Rua 4. A TV Brasil Central já estava lá onde está até hoje, né? Que antes era na Vila Nova, quando eu fui para lá. Muito bem. Entramos no carro, eu, professor, Beckenbauer na minha frente, professor atrás. Aí comecei a conversar com o professor Júlio Mazei. Ele traduzia alguma coisa que o Beckenbauer falava em inglês. Eu não tinha muita intimidade com o inglês, não tem até hoje. Aí chegou lá na televisão, eu falei, Beckenbauer, pode autografar para mim? Baixei o quebra-sol lá do lado direito do carro. Ele disse, pois não, pegou lá a caneta e tá com Franz Beckenbauer, data e tudo. Então imagina como é que eu, depois vendo esse carro. Aí foi uma entrevista maravilhosa, depois eu pus o carro à venda. Eu vendi o autógrafo do Beckenbauer pelo valor e dei o carro de presente pro cara. Essa foi uma história interessante mesmo, mas eu devia ter tirado o quebra-sol lá e guardado, né? Falei, ó, cara, sumiu, roubaram e ficava lá com um baita de um documento, né? Assinado pelo Beckenbauer, foi o cara mais simples que eu já vi. A moral que esse cara tinha, Franz Beckenbauer, pô, eu me imaginar que menino veio do interior do Maranhão, do lado do Beckenbauer, fotos e fotos, senão na minha cidade ninguém ia saber, ninguém ia acreditar que era verdade. Esse carro deve estar em Goiânia até hoje aí. Se eu encontrasse ainda, se eu soubesse do paradeiro, eu compraria com toda certeza. Porque assim, como que eu iniciaria uma procura por esse carro? Ó, só se anunciar na Rádio Sagres, ó, aquele cara comprou um carro meu em 81, Fusquinha, se ainda estiver por aí ouvindo a gente, o cara era desportista também, me conhecia. Mas esse é um documento que eu não tenho. Imagina se eu acho. E o Fusquinha inteiro, ele tinha sido de um cara, o Ezer de Mello, que era o cara mais cuidadoso com o carro. Assim como eu mesmo, que compra um carro zero, em 10 anos ele está com 8 mil quilômetros rodados. Esse é mais ou menos o que eu faço. Mas a gente tem esses orgulhos assim, Copa do Mundo nos proporciona esses momentos assim. Outra vez também fiz uma bela entrevista com Valderrama, quando ele se tornou o principal jogador da Colômbia. Né? Fiz outras entrevistas com João Avelange. Eu acho que ele tem todas, se não colou, que era aquelas fitas cassete, né? Deve ter colado com a ação do tempo. São coisas que vale a pena, são documentos.
90 foi uma Copa diferente, porque eu comandava o Scratch de Ouro da Rádio Brasil Central e era governo do Henrique Santilo. O meu diretor era Jairo Rodrigues, cara esportista, torcedor do Vila. Ele me chamou um dia na sala dele, na presidência, e falou: faça um levantamento de custos para a Copa do Mundo. Urgente, que eu já era assim, tipo precoce. Aquela coisa, eu quero para ontem, não é para hoje, tá? Telefone para cá, para lá, com o Globo do Rio, Antônio Porto e tal. Me passaram todos os detalhes. Ele foi no palácio, chegou para mim: prepara a equipe para viajar. E talvez tenha sido a maior equipe da história de uma Copa do Mundo. Nós levamos 14 para a Itália. Muitos aproveitaram e passearam mais do que trabalharam, né? Mas a gente tinha um time que contava com Antônio Porto, que era uma coisa que parecia impossível você tirar um Antônio Porto da Globo para ir para uma Copa do Mundo pela Brasil Central. O Porto era goiano, né? De Anicuns. Trouxemos Loureiro Júnior, principal comentarista do Rádio Paulista, era da Bandeirantes. Trouxemos o Sérgio Moraes e fomos para a Copa. Eu comandando essa turma toda. Edson Rodrigues, Jurandir Santos, Lédes Gonçalves, José Calazans, Clomar Vieira, Levi de Assis. Era uma equipe tanto. José Pereira dos Santos, que era o nosso engenheiro técnico, Jacir Silva, que foi dirigindo a parte comercial. E nós fomos para a Itália. Na Itália eu senti um drama também, porque eu vi o João Saldanha, assim, um dos últimos caras, das pessoas, assim, que viram o Saldanha, eu estava no meio delas, porque ele estava já numa cadeira de rodas e foi na Copa de 90 na Itália que ele morreu. E o Saldanha é um cara que eu era muito fã. O Saldanha tinha vindo aqui, trabalhado até, eu trabalhei com ele, porque na época eu estava numa rádio do Cajuru, o Cajuru trouxe para Goiânia e eu trabalhava lá. Eu tive o prazer de comentar futebol com ele. E eu vi a morte do Saldanha, assim, foi muito triste. Mas a Copa da Itália teve esse lado. Eu estava numa posição no estádio que ficava eu aqui e Pelé aqui do meu lado. Eu tenho uma foto dessa, eu vou mandar ver se dá para ilustrar. Pelé foi aquele jogo, Galvão Bueno, Arnaldo. Então, às vezes, o Pelé comentava mais para a rádio nossa do que para... que o Galvão demorava a acionar e o Pelé tá o jogo. E ele, muito gente... Olha, não por acaso, esse cara é um mito. Eu me tornei santista pelo Pelé. Então ele mais do que nunca comprovou. Eu vi o Pelé jogar ainda aqui no Estádio Olímpico, no Pacaembu. E essa Copa teve esse lado positivo, né? Assim, essa convivência com ele, com esse pessoal todo, mas uma Copa que me doeu no dia que eu vi o alemão dar uma entregada para o Maradona. Maradona pegou a bola e enfiou para o Canidia. Canidia fez o gol, a Argentina ganhou de 1-0 e tinha um locutor argentino que estava transmitindo à nossa esquerda. O nome dele é José Maria Munhoz. O principal deles era o Fiore Gilhote deles lá, Rádio Rivadavia. E ele gritava aquela gritaria: gol, 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 Argentina. E batia e olhava pra gente, pô. Aquilo foi chateando, que é uma rivalidade que não tem fim. E virava: é gol Argentina, gol Argentina, gol, 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 gol. Aquela coisa louca. Fiquei chateado com aquele troço ali. Pelé ficou meio emburrado também, todo mundo. E nós vimos a Argentina chegar, eliminar o Brasil ali, né? Aquilo doeu, porque eu não sei se eu sou pé frio, mas eu fiz 4 Copas do Mundo ao vivo e não vi o Brasil ser campeão. Mas depois nós demos troco nos caras da Argentina, que a Argentina foi para a final contra a Alemanha e perdeu 1-0, um gol do Brêmio cobrando pênalti. Aí a gente metia porrada na parede que dividia o escritório nosso com o deles, né, que quase derrubamos a porta lá, isso quase dava briga lá. Mas depois não, tava todo mundo, encontrava depois no restaurante, era um bom vinho, tudo, botava a conversa em ordem. Essa foi a história da Itália, assim, que foi muito bacana. Cara, o brasileiro tem invenção de descobrir no telefone lá um orelhão na época e começa a descobrir uma maneira de fazer ligação pro Brasil sem pagar. Olha só, eu entrava nessa roda também, de repente eu podia ser preso, carabinieri lá, aqueles caras, polícia lá, tudo, massa lá, os caras tudo olhando, burlando a lei lá e fazendo ligação de graça. Eu aproveitava, ligava pra cá, falava com todo mundo, mas é aquele espírito brasileiro que às vezes pega e entra no ônibus, passa ali a catraca, depois não tem
paga, e vai e desce. É coisa mesmo daqui. Então a Itália teve esse lado. Eu fiquei 40 dias na Itália, conheci, já tinha ido lá no jogo do Túlio, em Catânia, do Túlio, no Luvanor, quando foi vendido. Foi para Catânia, nós fomos lá transmitir. E depois eu tinha ido a Bolônia fazer um jogo do Brasil que tinha o Falcão do comando e o Túlio estava jogando na seleção. Aí é que a coisa pesa, né? Porque você imagina o que é o orgulho de um pai? Eu dividi uma bancada no programa de televisão com a Monara e o Evandro Júnior. Isso foi o maior orgulho que eu tive, porque meus filhos sabem o quanto eu os amo. O Evandro Júnior e a Monara são o que restou da minha vida com a morte da minha mulher. Então eu senti esse crescimento deles na área profissional, trabalhando no mesmo ramo. E aí tá aí, a vida é assim. A Monara me comanda hoje aqui. E quando foi para mim permanecer aqui na rádio, que eu estava em outra equipe, qual foi o que pesou? Quando falaram, não, nós precisamos de você ficar. Eu falei, não, eu não vou nem discutir nada, não, então, eu já fiquei. Desse prazer, dessa alegria de poder trabalhar com ela novamente, assim como já trabalhei com o Evandro, como jogo futebol com ele. Os filhos da gente são assim, eles dizem que esse Calil de Branco falou que teus filhos não são teus filhos, são filhos do mundo. Mas os meus são meus também, eu poderia dizer, no mínimo, são meus também, são do mundo, mas são meus. E é uma marca que eu vou deixar com muito orgulho, porque estão preparados. Monara, com 16 anos, ela ficou 1 ano fora do país, fazendo intercâmbio. Eu fui levá-la em São Paulo para embarcar, e você não sabe a dor que eu senti vendo ela passar naquele corredor para embarcar. Eu lá do lado de fora do vidro, chorando sozinho. Né? O Evandro Júnior também já me provocou grandes emoções. Então é isso a vida. A Monara vai coordenar uma Copa do Mundo aqui na Rádio Sagres, na Rússia. Eu vou trabalhar nessa Copa do Mundo, mais uma. Não sei mais em quantas eu estarei, mas essa é especial. Por esse motivo, por essa razão. Tomara que dê certo tudo. Esse é o lado que eu gostaria muito de ver. Né? Sentir o orgulho que minha mulher foi uma grande incentivadora da minha carreira e da carreira dos filhos. A minha mulher foi aquele guia físico e espiritual praticamente a minha vida toda. Eu perdi um pedaço muito grande de mim. Ficou uma metade que são os meus filhos. E a dor maior é essa, de você estar num período que vai completar 1 ano que ela faleceu, agora em agosto. Nós vamos estar em plena Copa do Mundo lembrando de tudo isso. Eu, com toda sinceridade, não consegui ainda assimilar. A solidão dói. Você não sabe o que é você conviver com uma pessoa lado a lado durante 37 anos, uma convivência de 40, 37 anos morando juntos, no mesmo lar, tudo ocupando o mesmo espaço, e de repente tu te sente só, já numa idade avançada. Então é triste. O lado ruim, a tristeza é só essa. Saber que ela não está aqui para poder testemunhar, acompanhar tudo isso. Mas tenho certeza que lá no céu ela está super orgulhosa de ver novamente essa coisa de pai e filhos juntos, trabalhando no mesmo ramo. E agora, por coincidência, eu e a Monara, numa mesma Copa do Mundo, no mesmo prefixo. Talvez amenizar a dor nunca. Ela não vai passar. O trabalho às vezes te faz esquecer. Em momentos
você tem que se concentrar, faz esquecer. Mas talvez a realização de um grande trabalho seja talvez a recompensa, né, que a gente vai ter pelo esforço, pela dor que continuamos sentindo, né? Se passa assim, tudo é a primeira vez, Dia das Mães é o primeiro sem ela. Assim, se o Brasil ganhar essa Copa do Mundo, com o grande trabalho da Rádio Sagres, com toda essa equipe que montou, não vou aqui nominar, porque todos esses profissionais aqui, todos esses que estão aqui atrás das câmeras também, serão responsáveis por essa cobertura, que eu tenho certeza que vai ser uma das maiores na história do rádio esportivo de Goiás. Não em número de pessoas, mas em qualidade de cobertura, até porque hoje a gente tem muito mais facilidade para trabalhar em função da internet que não tínhamos antes. Era fax, era aquelas coisas ainda, facsímile, tempo de muita gente aí. Isso tem muitas histórias, não são tão cômicas assim. Eu, por exemplo, o pai do Charlie Pereira, que é o coordenador de esporte da Rádio Sagres, o José Pereira dos Santos, ele era operador, ele era um engenheiro de som. Ele ia para essas Copas e nós fizemos muitas viagens internacionais, fizemos eliminatórias para a Copa do Mundo. Uma vez nós estávamos em Caracas, fomos fazer um jogo do Brasil, eliminatórias contra a Venezuela, e lá ficamos para fazer uma semana depois um jogo Chile e Venezuela. E de lá a gente pegou o mesmo voo, era eu, ele, o Edson Rodrigues, pegamos o mesmo voo para Santiago, atravessamos praticamente o continente. Caracas, Santiago do Chile, quase um dia inteiro. Viajamos inclusive com a seleção do Chile. Foi naquela época que teve aquele problema do Rojas, do jogo aqui de volta no Brasil, que ele cortou, colocou uma gilete na lua, cortou, encerrou a carreira dele, encerraram. Mas o Zé Pereira, ele chegava assim nos treinamentos da seleção, ele pegava um gravador velho, daqueles antigos, pesado, e ele deixava o material ligado lá e começava a querer entrevistar o jogador. E misturava um português, um espanhol, e el senhor, como se chama? Tá, como é o jogo, foi do Brasil. E ele ia, levava, né? Mas nós fomos num restaurante em Caracas, era num pier, uma cidade lá pertinho de Caracas, num pier, e o Zé Pereira queria comer carne de porco, e ele não sabia. Aí chamou o garçom, carne de puerco. Cara, não entendo. Cara, leitão. Cara, não entendo. Aí ele ficou indignado, ele pegou assim, ó, meteu as mãos no chão assim, naquele tablado lá, e saiu tipo um porco roncando lá, e foi. Aí pronto, aí acabou a festa, né? O garçom não serviu mais. Foi o único jeito dele comer carne de porco, foi imitando porco. Mas tem demais. Eu vi um colega nosso chegar na Alemanha, na Copa 2006, queria comprar um talco pro pé, antisséptico. Tava daquele jeito, né? Você ficar 18 horas, numa meia, 2 dias, quando tira, como é que tá? Mas aí esse companheiro nosso pegou e falou, não conseguia. Aí ele pegou, tirou o sapato e fez assim. Essas histórias tem muito na Copa do Mundo, assim, principalmente quando você não entende bem a língua. É muito legal, são muitas, são várias. Fora essas espertezas de brasileiro em Copa do Mundo, que isso a gente nunca vai deixar de ver, porque se tem uma coisa que o brasileiro é esperto, sabe fazer, é alguma jogadinha que ele tire benefício dela. Souvenir é uma coisa que a gente adora em Copa do Mundo. E eu te confesso que eles davam uma, davam 2, eu ia lá e pegava mais depois, né? Essa é uma bolinha que ela toca os hinos, ó. Esse é o hino da Itália. Então, todas as seleções que participaram da Copa do Mundo tem. Deixa eu ver se eu acho o hino do Brasil aqui. Legal, né? Se eu peguei isso aqui, eu trouxe para os meninos, né? Mas eu guardo, porque senão já está todo estourado. E também, Zequete, o meu desejo de encerrar a minha participação aqui com o hino do Brasil é que a gente possa fazer isso ao final, tá? Estou muito orgulhoso de ser o primeiro a participar e tomara que a seleção brasileira possa
com aquele gesto que tiveram os nossos capitães, 58 Ideraldo Luiz Bellini, 62 Mauro, em 70 Carlos Alberto Torres, depois veio o Dunga, né, nos Estados Unidos, e depois veio o Cafu, e que a gente possa, com esse gesto, encerrar aqui o programa, agradecendo a todos vocês, e que o Brasil possa trazer essa Copa numa grande cobertura da Rádio Sagres.